Olá, bom dia ou boa tarde para você que está aí me assistindo. Meu nome é Joyce, sou enfermeira aí na Universidade Federal do ABC, na Divisão de Saúde e Qualidade de Vida da Superintendência de Gestão de Pessoas. Então, nosso trabalho ali dentro da divisão é acompanhar a saúde do servidor, desenvolver estudos epidemiológicos, tudo voltado para a saúde no contexto do trabalho. E recebi esse convite da Renata para conversar um pouquinho com vocês sobre esse conteúdo, né? Relações interpessoais e comunicação, que dentro da enfermagem é primordial, afinal de contas a gente está o tempo inteiro lidando com seres humanos, com o público, e nosso trabalho nem sempre é fácil, né? Na maioria das vezes. Então a gente achou interessante trazer esse conteúdo para essa semana de enfermagem. E a propósito, gostaria de deixar aí meus parabéns para vocês, equipe, para cada um dos enfermeiros, técnicos de enfermagem que acompanham essa equipe, em relação ao Dia Internacional da Enfermagem, aproveitando essa semana, né? Então, eu aproveitei para deixar os meus parabéns por mais esse Dia da Enfermagem. E lembrando que esse nosso trabalho, né, é um trabalho muito importante, que seja uma semana de reflexão, de comemoração também e também de aprendizado. Então, entrando no nosso conteúdo, né, mais especificamente em relação às habilidades sociais, às relações interpessoais, né? Quando a gente fala desse conteúdo, a gente precisa focar 3 pilares das relações interpessoais. Então, a primeira está relacionada às nossas crenças internas, né? Essas crenças, eu não estou falando daquela crença que a gente tem, né, de religiosa, ou em relação ao mundo. Na verdade, são crenças que na maioria das vezes não são nem conscientes. E tem muito a ver com as experiências e o aprendizado que a gente vai desenvolvendo, especialmente nos primeiros anos de vida, ok? Você conhece suas crenças internas? Eu vou apresentar aqui algumas frases que talvez você já tenha ouvido. Muito provavelmente você pode ter ouvido alguma delas. Pode ser que não. Mas provavelmente algumas dessas frases ou algo parecido fizeram parte da sua vida. Só que você nem se deu conta de como que isso pode ter impactado na sua forma de se relacionar e nas suas crenças quanto às relações interpessoais. Então, por exemplo, né, aquela velha frase: não diga não à sua tia, menino. A gente vai ouvindo isso, principalmente naquele momento que a gente está aprendendo a se relacionar. Isso pode gerar em algumas pessoas a crença de que se eu negar algo, as pessoas não vão gostar de mim. Então, para que as pessoas gostem de mim, eu preciso sempre dizer sim, né? E aí eu começo a ter dificuldade de negar pedidos às pessoas, né? Ou então, não diga que não gostou, coma sem reclamar. Com o tempo eu posso começar a entender que eu não posso expressar desagrado. A gente não pode expressar quando a gente não gosta de alguma coisa, né? No geral, a gente tem que dizer que a gente gostou. Ou então que eu não posso expressar meus gostos. E aí eu começo a ter dificuldade de me expressar aquilo que eu realmente quero. Olho por olho, dente por dente. Não levo desaforo para casa. Pisou no meu pé, piso de volta. Então, isso aos poucos pode gerar aquela crença de que, para que eu seja respeitado, eu preciso revidar. Eu não posso levar isso para casa. De alguma forma, eu tenho que pagar na mesma moeda, ou então as pessoas não vão me respeitar, né? Outra coisa, por exemplo, não use falar desse modo. Está certo que a gente precisa falar de uma forma correta, mas no geral as pessoas não ensinam pra gente como que é a forma correta de se falar. Então a gente fica só ouvindo esse tipo de coisa. Não fale assim, não use falar dessa forma, não fale assim com a sua mãe. A gente pode começar a desenvolver a crença de que, peraí, eu não sei falar, então é melhor eu me calar. E aí eu começo a evitar falar para evitar problemas, né? Sabe aquela criança que sempre nas brincadeiras, nos grupos de crianças, ela que estabelece quais são as brincadeiras, ela não aceita sugestão de outros colegas, ela que sempre leva e tudo tem que ser do jeito que ela quer, né?
E às vezes a gente pode olhar e falar, ai, que bonitinho, é um líder nato, né? Nossa, olha, ele vai ser um líder. E de tanto ouvir isso, a criança pode acabar, na verdade, desenvolvendo aquela ideia de que apenas as minhas opiniões importam. Ou então somente as minhas opiniões são as certas. E aí ele vai começar a ter muita dificuldade de trabalhar em equipe e principalmente de aceitar opiniões de outras pessoas. Sabe aquela frase, se brigar na rua, apanha 2 vezes, na rua e em casa? Será que a gente não está fazendo essas crianças acreditarem que, na verdade, elas devem aceitar ser agredido, né? Pode ser que nem sempre ela busque a briga, né? Mas os conflitos, eles são inerentes à nossa vida, não tem como a gente viver sem conflitos. E a gente não consegue, a gente não sabe ensinar como lidar com os conflitos, né? Ou a gente acaba levando para a agressividade, ou a gente acaba ensinando que eu tenho que me adequar ou aceitar, né, as agressões. Com quem você pensa que está falando? Isso pode gerar aquela crença de que algumas pessoas são mais importantes que outras, ou mesmo de que com algumas pessoas eu posso me manifestar, com outras não, dependendo da importância que elas têm, do cargo que elas ocupam, e isso vai gerando uma dificuldade ou de lidar com posições de liderança, né, de me impor ou de expressar minha opinião para pessoas que estão em posição de liderança, ou quando eu chego numa posição de liderança, eu acho que eu estou acima de todo mundo. E aí eu posso mandar e fazer o que eu quiser, né? Porque eu aprendi que alguns são mais importantes que outros. É claro que essas crenças, mesmo essas frases, elas não vão gerar as mesmas crenças em todas as pessoas. Isso vai depender do contexto em que elas estão inseridas e vai depender também um pouquinho da personalidade, né? Mas no geral a gente pode entender um pouquinho de como que algumas pessoas se comportam, se relacionam a partir daquilo que elas vivenciaram quando crianças, que elas ouviram, né? Então é interessante para a gente tentar entender quais são as nossas crenças, né? Será que você consegue aí parar um pouquinho e tentar relembrar algumas coisas ali de criança, da sua adolescência, coisas que talvez você tenha ouvido dos seus pais, de tios, tias, colegas, da professora na escola e que talvez tenha influenciado a forma como você se relaciona, né? A forma como você entende que são as relações interpessoais e como que você tem se comportado a partir disso? Será que isso influenciou a forma como você se comporta hoje nas suas relações? Muito provavelmente sim, mas às vezes a gente tem que descobrir o que exatamente trouxe essa influência e quais são as crenças que se formaram aí dentro. Lembrando que elas não são tão conscientes, elas geralmente são inconscientes e não são tão fáceis assim de se identificar, tá? Por isso que às vezes fazer terapia psicológica mesmo, psicoterapia, né, é uma forma bem interessante da gente conseguir identificar essas crenças e a partir daí identificar como que elas têm impactado nos meus comportamentos, nas minhas ideias, né, naquilo que eu penso. Então, esse é um dos primeiros pilares das relações interpessoais. É muito complicado a gente desenvolver comportamentos mais saudáveis dentro das relações interpessoais se a gente não se conhecer, né? Então, primeiro a gente precisa se conhecer. O segundo, em relação às habilidades sociais, às relações interpessoais, né? Quando a gente fala disso, desse conteúdo, a gente precisa focar 3 pilares das relações interpessoais. Então, a primeira é em relação aos direitos humanos. Todo mundo conhece a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, ou pelo menos a maioria de nós, é muito falado. Essa declaração mesmo de 1948. Quando a gente vai para essa declaração, tem 3 artigos que são muito relacionados às relações interpessoais, né? Então, esses artigos eles têm relação com o reconhecimento da dignidade humana,
com o direito à liberdade de pensamento e consciência e também com o direito à liberdade de expressão e opinião. Então, baseado nisso, um grupo de psicólogos desenvolveu o que eles chamam de direitos humanos universais relacionados às habilidades sociais. É claro que esses direitos eles também têm que ser aplicados ao contexto cultural que cada pessoa vive, ok? Então, o contexto cultural também vai influenciar. Mas, no geral, a gente pode destacar aí alguns direitos que podem ser universais, né? A todos os seres humanos. Você pode encontrar uma listagem diferente dependendo do autor, mas de forma resumida, são basicamente esses direitos, né? Então, o direito a ser tratado com respeito e dignidade, o direito a recusar pedidos, abusivos ou não, pode ser um pedido sensato, inclusive, mas entender que eu tenho o direito de recusá-los. Direito de mudar de opinião, de pedir informação, tem o direito de cometer erros, seja por ignorância ou não até, ok? E buscar reparar essas faltas. Tem um autor, inclusive, que ele coloca dentro desse direito, e que eu acho bem relevante, que todo mundo tem o direito de cometer erros e de se responsabilizar por essas consequências, ok? Então, o direito também de ter as próprias necessidades, entender que essas necessidades também são importantes, tanto quanto a dos demais, o direito de ter opiniões e poder expressar, o direito de ser ouvido e ser levado a sério, estar só no momento que você desejar, o direito de fazer qualquer coisa, mas lembrando que, desde que esse direito não viole o direito de outras pessoas, defender aquele que teve o próprio direito violado e respeitar e defender a vida, né, e a natureza. E eu gostaria que você parasse aí um pouquinho agora e pensasse em que momento, algum momento, esse seu direito, um desses direitos, não foi respeitado? Como você se sentiu? Por que você acha que esse direito não foi respeitado? Isso é uma questão interessante, né, da gente pensar, porque geralmente a gente começa a sempre colocar esse desrespeito na conta de outras pessoas, né? Mas é bom a gente parar também para pensar, será que muitas vezes não sou eu mesmo quem estou desrespeitando esse meu direito, né? Por que será que eu não consigo dizer não, mesmo quando eu estou ali topado de coisas para fazer? Por que será que eu não consigo mudar de opinião? Ou por que será que eu me sinto tão cobrado, ou eu me cobro tanto por cometer um erro? A ponto de muitas vezes tem pessoas que não conseguem nem mesmo se perdoar, né? Gera uma angústia muito grande. Às vezes a cobrança não é nem das outras pessoas, mas de si mesmo, né? Então a gente tem que pensar também que muitas vezes esse direito pode não estar sendo respeitado, porque eu mesmo não estou respeitando isso em mim, né? Eu não deixo claro que eu gostaria que esses direitos fossem respeitados. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Uma outra reflexão também dentro das minhas relações, dentro da forma como eu me relaciono, será que em algum momento eu estou desrespeitando esse direito no outro? Porque eu preciso lembrar que cada um desses pontos, eles me garantem um direito, mas eles também geram uma responsabilidade para mim. A responsabilidade de respeitar esse direito no outro. Então, isso é importante de ser analisado e de ser avaliado. Por que os meus direitos não estão sendo respeitados? E será que eu estou respeitando esse direito nos outros? Então, esse é o segundo pilar que eu preciso analisar quando eu vou começar a estudar um pouquinho sobre relações interpessoais. Em relação às habilidades sociais, às relações interpessoais, né? Quando a gente fala desse conteúdo, a gente precisa focar 3 pilares.
das relações interpessoais. Então, o terceiro, né, pilar seria em relação à empatia. Né? Provavelmente você já deve ter ouvido o termo, especialmente por você ter a formação na área de saúde, e é um termo que tem sido muito usado nesses últimos anos, mas as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de absorver o seu significado e, inclusive, agir de forma empática. Especialmente porque existe aí uma confusão entre empatia e simpatia, né? O que é empatia? O que é simpatia? São a mesma coisa? Qual é a diferença, né? Então, quando a gente fala de simpatia, a gente pode relacionar isso àquela questão da gentileza, né? Fazer o outro se sentir confortável, fazer o outro se sentir à vontade. E isso é muito importante para as relações interpessoais, não deve ser menosprezado. É sempre bom estar do lado de alguém simpático, não é? Quando você é bem recebido, quando agem com você com delicadeza, com respeito, com educação. A gente procura simpatia nas pessoas e é extremamente importante. Mas a gente não pode confundir isso com empatia, porque existe aí uma confusão entre empatia e simpatia, né? O que é empatia? O que é simpatia? São a mesma coisa? Qual é a diferença, né? Então, diferentes. A empatia, ela toca com mais profundidade. A empatia não é apenas ser educado, ser delicado, mas a empatia ela precisa gerar conexão. E principalmente é uma conexão de sentimento. Então, o objetivo da empatia é focar mais no sentimento e menos no contexto ou no fato. O contexto não me interessa tanto. O que me interessa é o que aquele contexto, aquele fato causam para aquela pessoa. O que aquilo tudo provoca na pessoa, né? Porque muito provavelmente pode provocar reações, pensamentos e sentimentos muito diferentes do que provocaria para mim. Então, o objetivo da empatia é que eu escute, é desenvolver a escuta. E quando eu vou desenvolver essa escuta, eu tenho que me despir dos julgamentos, porque se eu for com julgamento, eu não vou ouvir o que aquilo traz para outra pessoa. Eu vou acabar fazendo uma comparação do que é para mim em relação ao que a outra pessoa está me dizendo, né? E desde que nós somos muito diferentes, nossas mentes funcionam diferentes, cada pessoa tem uma experiência de vida muito diferente, eu posso começar a julgar o outro a partir do meu próprio parâmetro, a partir da minha própria régua. E a empatia, o objetivo da empatia é que isso não ocorra, né? Então, se eu promovo a escuta, me despindo dos julgamentos, permitindo que a outra pessoa fale daquilo que impacta a ela, aí sim eu crio um espaço para a sinceridade. E isso é que vai gerar a conexão, essa conexão de sentimentos. Quer dizer necessariamente que eu vou compreender tudo que ela está sentindo, que eu vou sentir como ela está sentindo? Dificilmente. Afinal de contas, as experiências elas adquirem significados diferentes para as pessoas, né? Duas pessoas podem ter perdido o pai, ou a mãe, ou um filho, mas os sentimentos, os pensamentos, a forma como elas lidaram com isso é muito diferente, porque vai depender também das experiências que elas tiveram de vida. Então, eu não posso dizer que um pai que perdeu um filho sente a mesma dor que o outro pai que perdeu o filho. Os contextos são diferentes, mas com certeza ele tem um pouco mais de ideia do que seria essa dor do que eu, que nunca perdi um filho, e mais ainda do que uma outra pessoa que não tem filho nenhum, né? Mas o objetivo da empatia não é me focar naquilo que eu sinto, mas sim naquilo que a outra pessoa sente. Por isso, é muito importante a gente ter, inclusive, cuidado com as falas pseudo-empáticas que a gente fala, né? A gente acha que está sendo empático,
parece ser empático, mas na verdade não é. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, inclusive alguns exemplos de situações que eu já vivenciei na minha prática como enfermeira. Por exemplo, né, uma mulher que sofre um aborto espontâneo, e a gente que tem toda a informação, às vezes a gente quer informar as pessoas, né? E as pessoas não estão prontas para receber informação, e nesse momento não é nem o que elas querem ser acolhidas, elas querem ser acolhidas na dor delas. Então, talvez uma fala pseudoempática, né? Seja, não, mas fique tranquila, isso acontece com frequência na primeira gravidez, é muito comum, mas você é saudável, não tem nenhum problema, logo você vai engravidar de novo, tá? Fica tranquila. Então, isso pode parecer uma fala empática, porque a gente está querendo deixar a pessoa tranquila, né? Dizer para ela que vai ficar tudo bem, tentar animar. Só que, na verdade, isso não é uma fala empática. Porque naquele momento ela não quer ser tranquilizada. Ela quer ser ouvida em relação à dor de ter sofrido um aborto, de ter perdido um filho, né? Então, uma fala empática poderia ser, olha, eu nunca passei por algo parecido, mas eu creio que deve ser um momento muito difícil. Como está sendo para você enfrentar isso? Tem um errinho aí na frase, mas o objetivo é parar para ouvir o outro. Então, como está sendo para você? Então, eu abro espaço para que a outra pessoa se expresse, né? Um outro cuidado que a gente precisa ter é começar a contar a história, né? Isso acontece e às vezes a gente faz isso sem perceber. Então, vamos supor, uma colega sua chega, né, se você for mulher também, obviamente, uma colega sua chega e diz, nossa, eu sofri um aborto, e aí você fala, nossa, que coisa terrível, né? Mas olha, 4 anos atrás eu também sofri um aborto, foi muito difícil para mim, mas isso que eu fiz, isso me ajudou, e foi assim que ocorreu. Então, ao invés de se dispor a ouvir, né, o problema, a dor que o outro está trazendo para você, você desloca o foco para a situação dela e traz o foco para você. Então, você cortou completamente a conexão seria possível construir naquele momento, né? Você cortou a oportunidade que aquela pessoa tinha de expressar do que ela estava sentindo, o que foi para ela vivenciar essa situação. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu posso até trazer da minha experiência, né? Mas antes eu permito que a pessoa se expresse, né? Então, depois que ela falou tudo o que foi para ela, como foi, como ela se sentiu, aí você pode até trazer, olha, eu também já passei por uma experiência como essa, para mim foi muito difícil, fazer isso me ajudou, me trouxe, né, um pouco de consolo, de tranquilidade. Então, assim, você pode compartilhar com ela sua experiência também, mas sempre manter o foco nela, ok? Na outra pessoa e não em você. Uma outra experiência, essa experiência eu vivenciei mesmo. Então, por exemplo, a gente tinha recebido uma mulher, ela tinha acabado de passar por uma cirurgia de urgência por conta de um cisto ovariano roto. E quando ela acordou da anestesia, ela foi informada de que ela tinha sido submetida à cirurgia e tinha sido extraído um dos seus ovários. E o profissional que estava conversando com ela falou, né? Olha, nós tiramos um dos seus ovários, felizmente você chegou a tempo, não precisa ficar preocupada, porque agora você está bem, você não tem câncer. E o profissional de saúde repetia várias vezes, não se preocupe porque o que você tem não é câncer, ok? Não precisa ficar preocupada. E eu via no rosto dela que para ela não fazia nenhum sentido aquilo. E ela estava desesperada, porque na verdade ela ficava na cabeça dela, ela estava, depois eu consigo conversar com ela, na cabeça dela ela estava pensando assim, eu nunca mais vou poder ter filhos, eu não vou mais poder ter filhos. Então talvez uma fala mais empática seria, olha, deve ter sido um choque para você ser submetida a uma cirurgia assim, e saber que teve um dos ovários retirados. Gostaria de conversar sobre isso agora. Então, assim, pode ser até que a pessoa nem esteja preparada para conversar sobre aquilo naquele momento, né? Então, também oferecer esse espaço de escuta e de escolha para a pessoa. Pode ser que aí no setor de vocês, né, você receba algum aluno, servidor,
chega reclamando do serviço, está falando alto, gesticulando, você vê que está visivelmente alterado, está visivelmente nervoso. E eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis de ser habilidoso, porque isso toca diretamente na gente, né? Isso toca na nossa ferida e desperta alguns gatilhos. Talvez você fique nervosa porque tem alguém, ou nervoso porque tem alguém gritando, falando alto com você, e você não gosta que ninguém grite com você se sente desrespeitado, pode ser que de repente você comece a se sentir, a pessoa está reclamando do serviço, então você já toma isso para você e se sente, nossa, eu sou irresponsável, eu não sou um bom profissional, e tudo isso de forma muito inconsciente, você não consegue nem pensar exatamente no que está passando pela sua cabeça, né? Às vezes a gente só reage, né? Então, geralmente, a primeira coisa que a gente vai falar, ó, não precisa ficar alterado desse jeito, né? Não precisa, tá bom. Não tem por que você ficar alterado assim. Fale devagar, eu vou tentar lhe ajudar. Então, às vezes parece ser uma fala empática, mas na verdade não é, porque a gente está negando o sentimento, talvez, de frustração ou de raiva que aquela pessoa esteja sentindo, por diversos motivos, né? Pode ser um motivo pessoal dela, ou pode ser realmente alguma inconsistência ali do serviço, né? Talvez uma fala empática seria, olha, tudo bem, percebo que você está muito chateado, mas deixa eu tentar entender o que você precisa para ver como eu posso te ajudar. Por favor, fale um pouquinho mais devagar, deixa eu tentar entender. Então, a fala empática, ela tenta dar, ela valoriza esse momento, esse sentimento, né, da pessoa. Mesmo que às vezes não faça muito sentido, tá? Pode até ser que, eu trouxe aqui um outro exemplo, né? Depois pode até ser que naquele momento que a pessoa chega ali nervosa, não seja nem o momento de você falar alguma coisa. Às vezes é o momento de você parar um pouco, tentar se despir dos seus preconceitos, tentar segurar os seus gatilhos, tentar sair do pessoal, né? Tentar entender que não é contra você aquela agressão, mas sim é uma frustração dela, é um problema, é um sentimento que é da pessoa, e deixar ela falar, deixar ela se expressar. Quando ela terminar, aí a gente pode até trazer, olha, pelo que você me falou, acho que tem até razão de estar chateado, né? Você tinha uma expectativa e ela não foi atendida. Pode ser até que essa pessoa não tenha razão de estar chateada, né? Então eu nem preciso falar isso. Mas eu posso entender, olha, pelo que eu entendi, você tinha uma expectativa e ela não foi atendida. Então isso é frustrante, né? Essa expectativa pode ser que ela tenha construído na cabeça dela, mas gerou uma frustração e naquele momento ela está frustrada. Pode ter razão ou não para estar frustrada, mas ela está frustrada. Então, quando a gente faz esse movimento de tentar entender, né, esse sentimento que está ali com a pessoa, no geral, ela dá uma acalmada. Ela percebe que foi compreendida e aí ela se dispõe a conversar e a tentar resolver melhor o problema, né? Isso ajuda. É fácil? Não, não é fácil. Principalmente quando a gente que é agredido, né? Quando chegam naquela pilha de nervos e principalmente quando a gente já está numa pilha de nervos por conta de uma série de outras questões. Afinal de contas, a gente também tem nossas questões pessoais, a gente também fica chateado com várias coisas, então esses dois sentimentos podem se encontrar naquele momento, né? Mas o objetivo das relações interpessoais, da empatia, é justamente tentar um pouquinho se despir, né? E olhar para o outro, não apenas como o agressor, mas olhar para o outro como a pessoa que está chateada, que está frustrada, que está com raiva, né? E tentar entender, e tentar pensar um pouquinho, fazer o movimento, né? Ok, provavelmente não é comigo, né? Pode não ser comigo. E se for, deixa eu entender o porquê, né, disso. Porquê dessa frustração, dessa raiva, enfim. Bom, pensando nisso, então, agora, será que você consegue pensar qual seria o impacto da empatia nas relações interpessoais? Se a gente conseguisse ser mais empático, né, como será que seriam as nossas relações? Será que seria mais fácil?
né? Será que seria mais difícil? Será que a gente teria menos problemas? Até mesmo os nossos usuários, né? Quem sabe se eles fossem um pouquinho mais empáticos, né? De pensar, puxa, ok, eu estou frustrado, mas qual será a gerência que aquela outra pessoa tem sobre esse problema? Será que é uma escolha dela? Será que não? Será que é uma decisão tomada sem a opinião daquela pessoa que está me atendendo? Né? Isso geraria relações mais saudáveis, com certeza. Mas infelizmente a gente não consegue ser empático o tempo inteiro. Ser empático demanda tempo, demanda disposição, demanda esforço. Então demanda um pouquinho de desgaste emocional também, né? Mas à medida que a gente vai se propondo a isso, que a gente vai praticando, tentando colocar em prática, isso vai se tornando um pouquinho mais fácil e pode se tornar até mais automático, tá? A gente consegue fazer isso e olhar com um pouquinho mais de empatia a fala do outro, ok? Então, esses são os 3 pilares habilidades sociais, né? E nesse contexto em que a gente vive hoje, né, de redes sociais, em que as pessoas conseguem se relacionar com milhares de outras pessoas de forma muito rápida, né? Mas falta cada vez mais habilidade social. E o que seria habilidade social? Né? Será que é só a habilidade de me comunicar, de me relacionar? Porque, afinal de contas, as redes sociais têm facilitado muito isso. Mas o que a gente vê é que as pessoas não estão tendo habilidades sociais. A habilidade social, existem vários conceitos teóricos, mas eu prefiro resumir dessa forma. A habilidade social é a habilidade de expressar sentimentos, pensamentos e ideias. Sejam eles bons ou sejam eles não tão bons assim. Sejam eles agradáveis ou desagradáveis, ok? Mas quando eu me expresso, eu sou coerente com esses sentimentos, esses pensamentos, essas ideias, ok? Mas nesse processo de expressão e de comportamento coerente, eu também sou respeitoso com os demais. Então, eu posso expressar um desagrado, alguma coisa acontece em que eu me sinto chateado ou me sinto triste, me sinto com raiva, eu consigo expressar isso e demonstrar que eu estou chateado e com raiva, mas de forma que seja respeitosa, tá? Então, eu consigo ser respeitoso com os demais. Lembrando que ser habilidoso não é apenas expressar sentimentos e pensamentos de desagrado, mas também sentimentos e pensamentos agradáveis. Às vezes a gente tem dificuldade de emitir um elogio, né? De falar, nossa, gostei muito do seu trabalho, gostei dessa sua ideia, ajudou muito aqui no setor. Fiquei muito satisfeito com esse novo fluxo que foi criado, ficou muito bacana. No geral, a gente tende só a falar o que está ruim, né? O que gera desagrado. Isso não é apenas isso que é habilidade, ok? A habilidade de falar aquilo que é bom também é importante para as relações interpessoais. Então, das habilidades sociais, quando a gente se volta para a comunicação, a gente tem 3 tipos diferentes de estilos de comunicação que a gente chama, que seria o agressivo, o assertivo e o inassertivo. E qual é a diferença entre eles? O assertivo, ele consegue expressar essas emoções, só que de forma controlada. Tanto as emoções agradáveis quanto desagradáveis. Ele busca esses objetivos, ele busca os seus objetivos, mas, claro, respeitando os demais. Ele defende os próprios direitos, ele se valoriza, mas ele também respeita e valoriza as outras pessoas. Ele considera opiniões alheias, mas ele age de acordo com o que ele entende, com o que ele acredita que seja o correto. Isso gera respeito nele mesmo, de si, né, de si mesmo. As outras pessoas o respeitam,
isso gera mais satisfação nas relações e, consequentemente, relações mais duradouras. O estilo inassertivo é aquele estilo que geralmente evita expressar as emoções, né? Muitas vezes por medo, muitas vezes por medo de ver a relação abalada, né? Então ele evita expressar essas emoções, principalmente emoções de desagrado. E quando ele faz, muitas vezes vem de forma inapropriada, ou mostrando muita insegurança, ou ele acaba expressando de uma forma agressiva. Porque como ele não consegue controlar, ele fica muito nervoso. Quando ele consegue expressar, geralmente ele acaba explodindo. E aí sai um pouquinho enviesado, né? Geralmente acaba se sacrificando na relação, sempre acaba cedendo, respeita mais os direitos dos demais e, por não defender os próprios direitos, acaba se desvalorizando, acaba sendo muito indeciso nas suas opiniões, se submete a muitas opiniões alheias e, no fim, ele acaba sendo desrespeitado. Isso gera uma insatisfação consigo mesmo e acaba gerando relações muito frágeis. Imagina uma pessoa que está sempre cedendo, né? Ele sempre cede em tudo. Não, tudo bem, tá, então vamos. Tá, não era bem o que ele queria, mas ok, tudo bem, vamos, assim tá bom. Não tá tão bom, mas ok. Essa pessoa vai ficando com o sentimento ali de que ela tá sempre sendo usada, tá sendo sempre abusada. Isso vai gerando nela raiva, vai gerando nela rancor e vai abalando a relação, né? Chega uma hora que ou ela vai explodir ou ela vai acabar se afastando da relação. E para as outras pessoas que também se relacionam com ela, vai ficando meio confuso, porque sempre tá tudo bem, ela sempre cede, né? E ela nunca manifestou que isso é ruim para ela, então todo mundo acha que tá bem. Só que vai gerando parece que tá bem, mas lá no fundo se percebe que não tá bem, porque a gente não consegue fingir, né? As pessoas começam a perceber que tá tendo ali um mal-estar, mas as pessoas não entendem muito, podem não entender muito bem o porquê, e aí isso vai se prolongando, e para as outras pessoas começa a ficar confuso. A pessoa diz que tá bem, mas no fundo não tá bem, e a relação começa a se distanciar, né? Então, aquilo que aquela outra pessoa tanto trabalhou, tanto se esforçou, tanto se sacrificou para manter, ela acaba perdendo, né? E o estilo de comunicação agressivo, né? O estilo de comunicação agressivo, ele também vai expressar as emoções, não tem problema nenhum em expressar emoções, especialmente emoções de desagrado, mas geralmente a gente sai de forma inapropriada, acaba atropelando todo mundo. Ela vai buscar os seus objetivos, mas no meio no processo vai desrespeitar todo mundo. O objetivo dela é defender os próprios direitos, o resto não importa, né? Então, geralmente ela se valoriza, mas acaba desrespeitando todo mundo ao redor, desvaloriza todo mundo ao redor, escolhe para si, para o outro também. Não vai ser assim, é assim que é o melhor, e vamos lá, e vai ser desse jeito. E não se importa com a opinião dos outros, né? O que isso gera? No geral, isso vai gerar raiva no outro. O outro vai ficar com raiva. O outro vai tentar se afastar. Para a pessoa que é mais agressiva, no geral, ela não se sente, pelo menos na maioria das vezes, ela não se sente mal. Geralmente isso traz, na verdade, uma sensação de bem-estar. Tá tudo bem, porque afinal de contas eu sempre atingi meus objetivos, as coisas saem como eu quero e do jeito que eu preciso. Então tá ótimo. Mas ao longo dos anos, o que se percebe, essa pessoa vai percebendo que as relações são muito frágeis, as relações não se mantêm, e aí ela começa a perceber um problema, né? Aí sim ela começa a perceber, puxa, tem alguma coisa errada. E aí, ao longo do processo, ela pode começar a sentir um mal-estar e se sentir mal consigo mesma, tá? Porque existe aí uma confusão entre empatia e simpatia, né? O que é empatia, o que é simpatia? São a mesma coisa? Qual é a diferença, né? Então, em relação às habilidades sociais,
as relações interpessoais, né? Quando a gente fala disso, desse conteúdo, a gente precisa focar 3 pilares das relações interpessoais. Então, dentro desses estilos de comunicação, é importante a gente lembrar que não existe o estilo certo ou errado, tá? Existem consequências para cada um desses estilos de comunicação. Então, assim, por que a gente desencoraja a agressividade, né? Não é um estilo de comunicação que eu devo lançar mão o tempo inteiro. Porque, embora tenha resultados muito rápidos, no geral você tem prejuízos a longo prazo. Então, assim, quais são as consequências? Querendo ou não, você vai sentir consequências desagradáveis, tanto em você quanto no outro. Se eu ajo de forma mais agressiva, não tem jeito. Vai vir uma bomba de adrenalina, uma bomba de cortisol, e vocês sabem quais são os efeitos disso a longo prazo, né? E nas outras pessoas que recebem a minha agressividade também. Isso gera desrespeito ao ser humano. Então, vai causar prejuízos nas relações. Ao longo do tempo, vai gerar afastamento, isolamento, quebra de relacionamentos e, com certeza, prejuízos à imagem e, principalmente, à imagem profissional. E uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento a gente acha que a agressividade é só falar alto, fazer cara feia, né? E agredir fisicamente. A verdade é que a agressividade, ela pode ser muito diversificada, né? Algumas questões que talvez você nem imaginasse, mas ironia, eu não tô falando daquela ironia que a gente usa para se divertir, né? Quando a gente tá ali naquele momento de descontração com os colegas, tá todo mundo na mesma vibe, né? E a gente usa de uma ironia para fazer uma piada, né? Que todo mundo vai entender a piada e vai participar da piada, né? Não é que eu vou fazer a piada com alguém, mas essa ironia é quando eu começo a ironizar a outra pessoa, né? E isso acaba deixando a relação um pouco com falta de clareza. Então, isso impede que a outra pessoa consiga se defender ou consiga se explicar, né? Então, assim, eu uso da ironia para jogar uma pulguinha, né? Naquela coisa assim, se a carapuça servir. Mas isso não é uma forma assertiva de se comunicar, né? Porque pode não ser óbvio para outra pessoa, né? E as coisas ficam veladas. Outra coisa, o desrespeito à opinião alheia, né? Você não sabe de nada, isso que você está dizendo não faz sentido nenhum, você só falou besteira. Isso também é uma forma de agressividade, desrespeito ao outro, né? Sedução e manipulação. A gente pode achar que não, mas é uma forma de agressão, porque a gente não é claro naquilo que a gente quer. E aí a gente usa algumas nuances das habilidades sociais para seduzir o outro, manipular e para chegar aonde eu quero, no objetivo que eu quero, sem deixar claro, sem dar a oportunidade que o outro compreenda e escolha, né? A retaliação, a impulsividade, responder de forma impulsiva, impor o ponto de vista, usar gestos, né? Aquela linguagem corporal em que você cresce para cima do outro, né? O olhar, isso tudo é uma forma de agressividade, né? Usar de fofoca, murmúrios, é uma forma de agressividade, porque não dá ao outro a oportunidade de esclarecer a relação, tá? E também tentam humilhar o outro. A gente também vai dizer. Então, dentro desses estilos de comunicação, é importante a gente lembrar que não existe o estilo certo ou errado, tá? Existem consequências para cada um desses estilos de comunicação. Então, assim, por que a inassertividade? Porque, afinal de contas, se eu não falo, eu não consigo opinar, o outro não tem como levar em consideração o que eu desejo e vai acabar gerando desrespeito, às vezes nem porque seja uma intenção da outra pessoa, mas porque eu não me coloco, tá? E em mim vai gerar uma sensação de desvalorização, de baixa autoestima, ok? Então,
o nosso objetivo é... Então, dentro desses estilos de comunicação, é importante a gente lembrar que não existe o estilo certo ou errado, tá? Existem consequências para cada um desses estilos de comunicação. Então, assim, por que trabalhar mais com a assertividade? Porque ser assertivo, claro naquilo que eu quero, isso vai me ajudar a reduzir a minha ansiedade e a ansiedade no outro também, gera um tratamento mais digno para o ser humano, facilita a nossa vida, os nossos relacionamentos, nossos objetivos, melhora a nossa autoestima e reduz a probabilidade de conflitos, tá? Uma coisa que tem que ficar muito clara também, gente, é que nós não exercemos uma única forma, um único estilo de comunicação 100% das vezes, ok? Então, existem algumas situações em que eu vou ser mais inassertivo, existem outras que eu vou ser mais agressivo e outras que eu vou ser mais assertivo. Mas é interessante a gente fazer essa avaliação. No geral, na maioria das minhas relações, como eu frequentemente me comunico. Eu sou mais assertivo, eu sou mais inassertivo ou eu sou mais agressivo, tá? Uma outra questão não existe o certo e errado, mas existem consequências. Então, nosso objetivo é ter consciência de como eu vou me comportar e quais as consequências prováveis que esse comportamento vai trazer. Eu posso escolher ser inassertivo. Ok, tudo bem. Mas eu escolhi e eu decidi que eu vou ficar calado naquele momento, porque foi a minha estratégia para aquele momento, tá? Mas eu não vou ficar remoendo depois. Eu decidi que eu vou ser agressivo, vai ser a estratégia que eu vou usar para aquele momento, mas tendo consciência das consequências que isso pode ocasionar. Então, quais são os critérios, então, que eu posso usar para verificar se eu estou sendo assertivo ou não, tá? Então, primeira coisa, a forma. Como que eu estou me expressando? Quais são os gestos? Né? A minha expressão facial? Como foi o meu volume de voz? Às vezes é até interessante treinar ou repetir isso na frente do espelho. Faz esse exercício qualquer dia. Né? Fale na frente do espelho. Veja que tipo de mensagem isso está transmitindo. O contexto também. E aí, será que foi adequado naquele momento? Eu falei na frente de todo mundo. Será que foi o momento adequado? Será que não teria sido melhor chamar ali de, né, em particular e expressar aquilo que eu gostaria de dizer? Direito. Eu respeitei o meu direito e respeitei o direito do outro também? Respeitei a dignidade dele? Quais foram as consequências a curto, médio e longo prazo? Tá? Como é que eu me senti depois? E uma coisa muito difícil, principalmente quando a gente não tem a prática de ser assertivo, né? É aguentar a ansiedade e avaliar os sentimentos depois depois que você falou, né? Como que você estava se sentindo naquele momento? Para algumas pessoas, quando elas têm um padrão de comportamento mais inassertivo, geralmente elas vão ficar muito, muito, muito nervosas, né? Mas depois que elas conseguem ser assertivas, dá aquela sensação de alívio, de nossa, eu consegui expressar o que eu queria, tá? E para as pessoas que são mais agressivas, às vezes elas também vão ter dificuldade, então pode sair um pouquinho assim explosivo, mas à medida que a gente vai praticando, as coisas vão ficando mais fáceis, né? E é bom sempre fazer uma revisão. Como foi, né? Como é que eu me comportei? Como que eu me senti? Como que a outra pessoa reagiu? E aí eu consigo ir manejando e adequando a minha forma de me comunicar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, né, um colega de trabalho costuma lhe interromper durante a conversa, durante a reunião ali. Então, ao invés de eu já começar, você sempre me interrompe, você não valoriza o que eu tenho para dizer, né? A gente, ao invés de trazer dessa forma acusativa, uma dica para ser assertivo é sempre usar a primeira pessoa. Use eu. Sempre use eu. Por quê? Porque isso desloca a questão para o que você sente, né? O que aquilo te causa? Então, olha aqui, uma forma de ser assertiva. Olha,
eu fico muito irritada quando sou interrompida no meio da minha fala. Pode esperar eu terminar antes de você falar? Tá? Espera eu terminar antes de você falar. Então, olha aqui, você não foi desrespeitoso, você disse exatamente como você se sente e você pediu, né? Você disse o que você espera. Uma outra forma. Olha, eu perco a linha de raciocínio quando você me interrompe. Então, tá vendo que vem tudo pra mim? Não é você. Eu que perco a linha de raciocínio, né? Quando sou interrompida. E eu fico com a impressão de que o que eu estou falando não é importante. Por favor, espere até eu terminar o que eu tenho a dizer antes de você iniciar a sua fala, né? Assim a reunião fica mais produtiva. Um outro exemplo. Você chega no setor e há várias coisas ali fora do lugar. Tá uma desorganização, né? A pessoa chega lá, do seu colega que tinha ficado por último. Ao invés de você chegar lá, olha, estava tudo desorganizado, você deixou tudo espalhado. Não, eu posso chegar e falar, olha, cheguei hoje no setor e havia coisas fora do lugar, eu tive que organizar antes de iniciar minhas atividades. Isso acabou atrasando as minhas tarefas, eu acabo atrasando minhas tarefas desse jeito. Então, você pode falar com ele. Uma forma mais assertiva ainda seria, inclusive, de tentar entender o que foi que aconteceu, né? Então, você pode chegar para ele e falar, eu gostaria de conversar com você sobre algo que eu percebi hoje no setor. Você está disponível? Dá para a gente conversar agora? Então, o setor estava desorganizado quando eu cheguei hoje. Aconteceu algo? Então, você pode até tomar o conhecimento de que, olha, no dia anterior a gente teve um probleminha aqui e teve que todo mundo sair para resolver, não deu tempo de organizar. Então, olha só, você percebeu que foi algo que aconteceu, né? Então, você deu a oportunidade para o seu colega, inclusive, de expressar, né? Ou então, não aconteceu nada, eu esqueci de arrumar tudo. Então, ok, será que a gente deve rever os procedimentos, a divisão do trabalho, né? Eu posso até deixar claro, olha, eu acabo me atrasando, porque eu chego, tenho que organizar o que ficou do dia anterior. Então, antes de você sair, por favor, deixe tudo organizado para mim, tá? Então, assim, você deixa claro aquilo que você quer. Agora, gente, depois disso tudo, né, sobre habilidades sociais, eu sei que parece muito complexo. Agora, uma coisa que a gente tem que ter atenção. Dizer sempre o que a gente pensa, não necessariamente é ser assertivo, tá? Pode ser agressivo. Então, imagine só, você chega ali no seu local de trabalho, tá tudo desorganizado, mas você sabe que o seu colega, ele não costuma deixar desorganizado, né? Ele é uma pessoa que é organizada. Provavelmente aconteceu alguma coisa. Então, será que vale a pena eu falar com ele sobre aquilo? Eu vou lá, eu organizo tudo e ok, não acontece todos os dias, né? E fico calado, tudo bem. Posso até chegar para ele e falar assim: nossa, hoje eu cheguei e tinha algumas coisas fora do lugar. Isso não você não costuma deixar, você deixa tudo sempre tão organizado. Aconteceu alguma coisa antes, né? Aconteceu alguma coisa ontem, né? Você pode até chegar com ele assim, mas talvez nem precise, né? Então, às vezes a gente precisa avaliar, compensa falar? Será que vale a pena? Vai mudar alguma coisa? Tá? É claro que existem várias limitações dentro das habilidades sociais. Primeiro, não é nosso objetivo ser perfeito, ninguém nunca vai conseguir ser perfeito, a gente vai errar várias vezes, a gente vai deixar de falar algumas vezes e ser inassertivo, a gente vai acabar explodindo algumas vezes, mas ok, perdoe-se, se acolha também, e se necessário for, peça desculpa depois, ok? A habilidade social não é para ensinar comportamento certo e errado. Não existe comportamento certo e errado. Agora, existe um leque de comportamentos. E o nosso objetivo é identificar quais são essas opções de comportamento e poder escolher de forma consciente, tá? Nem sempre o contexto vai ajudar. Às vezes pode ser muito difícil desenvolverem habilidades em ambientes que são muito aversivos. Tem ambientes que, se você falar, que você ser sincero, pode soar agressivo. Então, quando alguém chega e começa a dizer claramente, não gosto disso, não quero desse jeito, gostaria assim, ela pode ser vista como agressiva, mas na verdade ela é apenas assertiva. É o ambiente que deixou ali todo mundo inassertivo, tá? Ou às vezes você tem um ambiente extremamente agressivo, e aí acaba que todo mundo entra na agressividade, fica difícil, né? Se tornar assertivo.
mas não quer dizer que seja impossível. Não vai resolver todos os problemas da sua vida, mas com certeza ajuda a gente muito nas nossas relações, ok? Então, eu agradeço a vocês por essa parceria, agradeço a vocês pela atenção. Eu sei que ficou um pouquinho longo, meu objetivo era ter feito isso em 30 minutos, mas eu achei que trazer algumas situações mais práticas seria mais interessante, tá bom? Deixo aqui para vocês algumas recomendações, sugestões de leitura, alguns livros bem interessantes nessa linha de habilidades sociais, de comunicação, que eu acho que podem ajudar bastante. Então, dentro desses estilos de comunicação, é importante a gente lembrar que não existe o estilo certo ou errado, tá? Existem consequências para cada um desses estilos de comunicação. Então, assim, por que